Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. E aqui eu estou dando continuidade a um projeto de vida, um propósito de vida, que é ler três versículos da Bíblia por dia. E estamos aqui, iremos fazer a leitura da introdução do 2 Coríntios, da versão da minha Bíblia, que é a mensagem, a Bíblia em linguagem contemporânea, para poder a gente compreender melhor. Sem mais delongas, vou dar início à leitura. Introdução. 2 Coríntios. Os cristãos coríntios deram a Paulo, o pastor que fundou a igreja deles, mais problemas que todas as outras igrejas juntas. Mal o apóstolo resolvia um problema em Corinto, surgiam outros 3. Para quem ingenuamente pressupõe que se tornar membro de uma igreja cristã é uma boa maneira de encontrar as melhores pessoas e cultivar as relações sociais amenas, o remédio é uma leitura da correspondência coríntia de Paulo. Mas, ainda que os coríntios causassem muitos problemas para si mesmos e para o apóstolo, eles representavam uma fonte repleta de bênçãos para nós, pois, graças a eles, hoje podemos ler alguns dos escritos mais profundos e vigorosos de Paulo. O motivo da segunda carta de Paulo aos cristãos em Corinto foi o ataque à liderança do apóstolo. Em sua primeira carta, embora escrita em tom mais bondoso e simpático, Paulo não mediu as palavras. Escreveu com a autoridade confiante de um pastor que entende os caminhos pelos quais se opera a salvação de Deus e o tipo de comunidade que surge como resultado. Algumas das coisas que foram ditas eram de fato difíceis de ouvir e reconhecer. Então, eles se rebelaram contra a autoridade de Paulo, acusaram-no de incoerências, impugnaram seus motivos, questionaram suas credenciais, mas não apresentaram nenhum argumento contra o que ele escreveu. Apenas negaram ao apóstolo o direito de dizer a eles o que fazer. Por isso, Paulo foi forçado a defender a sua liderança. Por isso, facilmente se torna um exercício de poder. Por isso, Paulo foi forçado a defender sua liderança. Depois de relembrar uns poucos detalhes da primeira carta, ele encarou o desafio e mostrou como deve ser a verdadeira natureza da liderança numa comunidade de crentes. A liderança é necessariamente um exercício de autoridade. Por isso, facilmente se torna um exercício de poder. Mas, tão logo isso acontece, começa a causar prejuízos, tanto para o líder quanto para os liderados. Paulo, estudando a vida de Jesus, aprendeu um tipo de liderança segundo a qual ele conseguia ficar de fora do caminho, permitindo assim que os crentes se relacionassem com Deus sem ter a intermediação do líder. Todos que foram chamados para exercer liderança, pais, técnicos, pastores, presidentes, professores, chefes de departamento ou alguém em qualquer outra situação, devem ser gratos a Paulo por esta carta e aos coríntios por terem forçado o apóstolo a escrevê-la. Bem interessante, não é? Paulo não era o tipo de pessoa que impressionava homens e encantava mulheres. Ele era inteligente e profundo em suas observações e falava bem. Mas a tradição diz que ele também era explosivo e ousado. Não ostentava o glamour que os coríntios viam em outros professores. Ele viajou com Barnabé certa vez e o povo comparou com Barnabé a Jesus, Júpiter, o rei dos deuses, e Paulo a um dos seus filhos, Hermes, Mercúrio. Quando ele acabou de falar, o povo passou a admirar Jesus, não a Paulo, e para os coríntios isso representou uma fraqueza de Paulo. E essa carta foi escrita de Paulo, e agora vamos falar sobre o destinatário. Mesmo para os gregos,
que não dispensavam uma farra, os coríntios tinham má reputação. Os gregos criavam a expressão corintianizar, que significava ser incrivelmente promíscuo. Estavam acostumados com religiões que ofereciam rituais malucos, como forma de obter entendimento e imortalidade. Mas não havia expectativa que cultivasse a humanidade ou separasse para pobres parte do dinheiro ganho com trabalho duro. Eles gostavam de professores especializados em palestras de motivação e de religiões que favorecessem o consumidor. Daí o grande impacto causado por Paulo. E aqui o autor, no caso dessa Bíblia, que faz essa introdução, ele coloca o contexto. Por volta de 56 depois de Cristo, uma família no Templo de Roma não era composta apenas por pais e filhos. Outras pessoas moravam, trabalhavam, brincavam e adoravam em lares que incluíam uma matriarca ou um patriarca, um ou mais filhos adultos com suas respectivas esposas e filhos, filhas solteiras, escravos, muitos destes com um elevado grau de instrução, ex-escravos, domésticos, tutores, artesãos que trabalham em lojas anexas à casa principal, filhos de escravos e de pessoas livres, e assim por diante. Se o homem não tinha dinheiro suficiente para ser patriarca, ele e sua família tornavam servos ou clientes de um patrono. Até os comerciantes e trabalhadores autônomos mantinham laços informais com alguma dessas grandes famílias, pois esse círculo era essencial à sobrevivência e à prosperidade. Em geral, adoravam o Deus ou deuses dos patronos e das suas famílias. Feita essa breve introdução, nos próximos vídeos faremos a leitura dos 3 primeiros capítulos do 2 Coríntios. Obrigado e até lá.